Olá, meus queridos amigos. Este é o canal Crescer na Fé com o curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Sejam vocês todos muito bem-vindos. Que bom poder reencontrá-los. É sempre uma alegria muito grande quando a gente pode dar uma paradinha para aprender um pouco mais sobre as coisas de Deus, não é? O Senhor quer se revelar a nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é buscá-lo, é buscar encontrá-lo, para a gente poder conhecê-lo mais, não é? Então, pedimos que você se inscreva no nosso canal, ajude a divulgar os nossos conteúdos na sua rede de contatos e, ao final, não deixe de dar aí o seu positivo, tá joia? Fazendo isso, você vai nos ajudar bastante. Será um incentivo para continuarmos este nosso trabalho de formação, além de permitir que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento da fé cristã católica. Eu sou Ronaldo Pedroso e nós vamos agora à nossa vinheta. Não saia daí não, que nós voltamos já já. Estamos de volta, meus caros irmãos. Eu convido então você a rezar comigo, pedindo a Deus que derrame sobre todos nós a luz e a graça do seu Espírito. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos concedido, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos, hoje nós vamos começar uma etapa nova nos nossos estudos do Catecismo, viu? A gente vai começar o capítulo 2, que trata do Creio em Jesus Cristo. Será uma longa etapa, mas com toda certeza serão estudos muito ricos, porque vamos estudar a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. A gente vai abordar a sua humanidade, a sua divindade, vamos conversar sobre os seus mistérios. Deus nos ajude, nesta longa caminhada e que o Espírito Santo nos inspire a todos nós. Conhecendo melhor a Jesus Cristo, seguramente nós poderemos amá-lo mais. Então, vamos começar a partir do parágrafo 422, que começa citando um versículo da carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, 4. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei. O que significa dizer que Jesus veio até nós na plenitude dos tempos, hein? Não se trata de uma plenitude cronológica. Antes que o mundo existisse, o Pai já havia designado Jesus para vir até nós, para revelar-se e consolidar o reino dele entre nós. É o que nós encontramos na carta aos Efésios, confirmando isso lá no seu primeiro capítulo. E São Paulo escreveu: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Assim, a vinda de Jesus até nós não foi obra do acaso, não foi um improviso, não foi uma mudança de planos de Deus para consertar a humanidade, nada disso.
Esse tempo de Deus é iniciativa de Deus que saiu do eterno e penetrou no nosso tempo. É o Kairos que entrou no Cronos. Foi algo planejado, preparado desde toda a eternidade. Essa plenitude dos tempos significa, em primeiro lugar, que a vinda de Cristo foi o ápice, o ponto mais alto, o resultado de um longo processo que teve início desde sempre, no tempo de Deus, nesse tempo do Kairos. E os preparativos para a vinda do Filho de Deus até este mundo, esses preparativos já começaram desde o Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo, como a gente pode ler lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, quando o Senhor diz à serpente que a descendência dela pisaria sobre a sua cabeça. E São Paulo confirma isso ao escrever que foi exatamente nascido de uma mulher que Deus enviou seu Filho que tirou o pecado do mundo. Bem, como é que se deu esse processo todo até a plenitude dos tempos, hein? Para chegar a essa plenitude dos tempos, o Senhor começou constituindo um povo para si e o fez a partir de Abraão, do profeta Abraão. Deus conduz, educa, forma, corrige esse povo, constituiu alianças com esse povo, deu a esse povo a lei, deu a eles os mandamentos, enviou diversos profetas. É o povo hebreu que mais tarde tornou-se o povo judeu, o povo que adorava ao Deus único. É desse povo judeu que Jesus nasceria. A aliança e a lei de Deus com o seu povo foram aperfeiçoadas e consolidadas em Jesus Cristo, tornando-se nele a nova e eterna aliança selada lá na cruz e estabelecendo, a nova lei, a lei do amor. Quando nós lemos o Antigo Testamento, todo ele, a gente percebe claramente em todos os fatos e em todos os acontecimentos, até mesmo naquelas coisas difíceis como as guerras ou os exílios, que tudo era preparativo para a vinda de Jesus, viu? E, em especial, quando a gente lê o profeta Isaías, nós vemos o anúncio explícito da vinda do Messias ao mundo. O profeta falou: por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco. Também outros trechos do Antigo Testamento, o messianismo é muito evidente, sem falar nos inúmeros personagens que prefiguraram o próprio Cristo, como, por exemplo, Isaac, Moisés e outros. Naquela plenitude dos tempos, ou seja, no ápice daqueles tempos, qual era o cenário que a gente encontrava? Haviam ali 3 nações que deram, digamos, a sua contribuição para que este ápice dos tempos acontecesse. Em primeiro lugar, foi a própria nação de Israel, o povo judeu. Por quê? Porque passaram por toda a preparação sobre a qual a gente já se referiu. Eles foram os receptores das mensagens de Deus através dos profetas, e eles aguardavam com ansiedade a vinda do Messias, que deveria nascer da descendência do rei Davi. A segunda nação a dar a sua contribuição para que essa plenitude dos tempos acontecesse foi o Império Grego. A língua grega era falada em toda parte, porque tinha sido implantada nas localidades tomadas pelos gregos, em especial por Alexandre o Grande. Assim, as pessoas falavam a sua língua nativa e falavam também o grego. Os discípulos de Jesus, apesar de serem pessoas simples, pescadores, humildes, falavam também o grego, fato que facilitava a comunicação em toda aquela região do Médio Oriente. Os filósofos e os pensadores gregos revolucionaram a cultura e a sociedade daquela época e de todos os tempos. Aristóteles, Platão, Sócrates são considerados e estudados até os dias de hoje, vocês sabem.
Bem, a terceira nação que contribuiu para a chegada da plenitude dos tempos foi também o Império Romano. Através daquela chamada e conhecida Pax Romana, os romanos estabeleceram a ordem, a segurança, a política, construíram estradas que permitiam acesso a todas as províncias da época, trouxeram desenvolvimento. O direito romano estava implantado, fato que proporcionou segurança e cidadania a todos os habitantes do império. Foi uma época pródiga, muito rica de desenvolvimento. Dessa forma, na plenitude dos tempos, nós tínhamos um povo que já estava constituído, tinha uma lei, tinha uma fé e uma mensagem. Falavam o mesmo idioma que lhes proporcionava a melhor comunicação e o mundo estava conectado através das estradas e toda uma organização social e política. Foi o ponto alto da história da salvação. História essa que foi construída ao longo de todo o Antigo Testamento, na história da salvação. Santo Afonso de Ligório disse que a plenitude dos tempos marca a plenitude da graça que o Filho de Deus veio comunicar aos homens pela redenção. A encarnação inaugurou a plenitude dos tempos. E São Paulo aos Gálatas continua falando, nascido de uma mulher. O que significa, hein? Por que Paulo não citou o nome de Maria? Na verdade, São Paulo desejou afirmar que a humanidade de Jesus foi assumida de uma mulher concreta. E como dissemos antes, faz ligação com a promessa divina lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus amaldiçoa a serpente e diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Haverá uma nova descendência daqueles que nasceram em Cristo, viu, minha gente? Uma nova descendência distinta daquela de Adão e Eva, que não será mais enganada pela serpente. A partir da encarnação, começa a existir uma nova descendência humana. Existe um ser humano não corrompido pelo pecado e vivendo numa íntima união com o divino. O humano e o divino fundiram-se numa só pessoa, Jesus Cristo. Mas vamos adiante. O parágrafo 423 nos diz, com outras palavras, que Jesus não é uma lenda ou uma ficção. Ele é alguém que tem uma descendência. Ele é judeu, nasceu numa época exata e bem definida. É o que nos revela a citação dos reinados de Herodes, de César Augusto, cita ainda Pôncio Pilatos e o imperador Tibério. Ou seja, situa a vinda de Jesus num tempo específico e conhecido. E o parágrafo continua e diz que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio de Deus, desceu do céu. Aqui nós destacamos outro aspecto muito importante. Jesus veio de Deus e nasceu numa sociedade judia, numa família judia, de uma mulher judia. Jesus era judeu. A sua formação e o seu crescimento se deu na cultura do povo judeu. Jesus frequentava o templo, cumpria as obrigações da religiosidade judaica, observava a lei. Jesus acreditava em Deus como um judeu, e não como um grego e muito menos como um brasileiro, não é? Bem, para compreender Jesus, vai ser necessário a gente compreender a história e também a espiritualidade do povo dele. O povo hebreu se sentiu um povo escolhido por Deus através das muitas e sucessivas alianças. Deus protegeria este povo, dando a eles muitos filhos, terras, gado. Sem a bênção de Deus, eles perdiam tudo. E isso ficava claro nos períodos de escravidão e de cativeiros. As Escrituras não deixam evidente se Jesus sabia ou não sabia que era o Messias desde a sua infância, ou se esta compreensão foi se dando ao longo do tempo.
O que temos é aquele episódio da adolescência de Jesus entre os doutores do templo e depois já vemos o batismo dele aos 30 anos, lá com João Batista. Aqui sim, começa então o seu ministério após aquela maravilhosa teofania, ou manifestação de Deus, em que o Pai e o Espírito Santo se revelam juntos com Jesus. Assim, nos parece que a consciência e a maturação dessa sua missão divina foram sendo formadas ao longo do tempo, da mesma forma que a maturação para a plenitude do tempo foi necessária para que ele nascesse. O nosso estudo, meus caros, não será feito, é claro, a puro nível histórico, como se Jesus fosse apenas um personagem da história. Não. É ideia clara para nós que no homem histórico e real, Jesus de Nazaré, nós encontramos Deus encarnado. Deus se fez homem neste Jesus que viveu lá na Palestina. E isto é um fato concreto e totalmente evidente. Mas eu também quero deixar de lado aquela fé, digamos, desencarnada, que é tida como pura e que não pensa na história concreta de Jesus, como se ele não tivesse vivido e mergulhado num tempo histórico em meio a um povo histórico. Ele era e ele é Deus, mas sem deixar de ser homem concreto numa data e num tempo específico e verdadeiro. Ele não é a soma de homem e Deus, nem um Deus com aparência humana. Cristo é, sim, 100% Deus e é também 100% homem. Não se tem de Jesus Cristo um conhecimento direto, viu, meus caros? Ele pertence à história, mas nós só o conhecemos pela experiência e pelo testemunho dos apóstolos, daquilo que eles relataram através dos evangelhos, não é? E que modificaram a compreensão sobre Jesus à luz da sua ressurreição e sob a ação do Espírito Santo. Assim, conhecer Jesus é buscá-lo na sua história total, desde o seu nascimento, sua vida, suas palavras, ações, morte e ressurreição, à luz da fé pascal. E este é um outro ponto muito importante. Toda a vida de Jesus só pode ser vista, compreendida, estudada, assimilada à luz do seu mistério pascal. A sua paixão, morte e ressurreição foi uma caminhada de toda a sua vida até a cruz. Foi para isso que ele viveu, foi para isso que ele veio, como nos afirma o profeta Isaías. Foi maltratado, resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Encontramos esta passagem no capítulo 53 do profeta Isaías. Meus amigos, este é o Cristo que nós cremos, este é o Cristo que nós professamos, este é o Cristo que nós adoramos. Muitos dizem acreditar em Jesus, mas não no verdadeiro Cristo. Acreditam, sim, num falso Cristo, que seria um simples filósofo, ou um grande profeta, como tantos outros, ou um Marte, um personagem iluminado. Não, a nossa fé não é como a fé dessas pessoas. A nossa fé, meus queridos, é fundamentada no Cristo, o unigênito de Deus. Ele é o Messias, o Salvador, o Redentor, o Jesus Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus Cristo é o coração da nossa fé cristã, da nossa fé católica. Não existe outro fundamento que não Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Ele é o nosso rochedo, o Deus conosco, o nosso Deus forte. Foi essa experiência fantástica que os apóstolos pregaram. Foi algo tão grandioso que eles não cabiam em si mesmos. Traziam com eles uma força e uma graça tão grandes, que era o dom do Espírito Santo,
que se lançaram a pregar o nome e a pessoa de Jesus Cristo a todos os povos. É o que nos escreve São João na sua primeira carta. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e que se nos manifestou. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos a vós estas coisas para que a vossa alegria seja completa. Que texto maravilhoso, não é? Bem, é importante destacar uma coisa que a gente já conversou noutra aula tempos atrás. Que a nossa fé católica é fundamentada não só nas Escrituras, mas também na tradição e no magistério. Eu digo isso porque quem formou a Bíblia foi a Igreja. Ela é, sim, a palavra de Deus, ela é inspirada e ela foi compilada pela própria Igreja, que discerniu o seu conteúdo e estabeleceu o cânon bíblico com os conteúdos considerados inspirados e deixou de lado aqueles conteúdos considerados não inspirados. E a tradição e o magistério também são meios pelos quais Deus se manifesta e se comunica conosco da mesma forma. Os escritores dos primeiros séculos, aqueles que conviveram com os apóstolos, aqueles que viviam nas primeiras comunidades, bem como toda a vida da Igreja, nos ensinam e nos revelam muita coisa também. E o Espírito Santo, claro, continua a agir e a nos ensinar muitas coisas através do magistério da Igreja. Por exemplo, através dos papas, que são os sucessores de Pedro, os representantes de Cristo na Terra. Assim, minha gente, nós podemos conversar e definir muitas coisas que não estão escritas na Bíblia, mas que nem por isso deixam de ser verdades. São a expressão de 2000 anos de estudos, pesquisas e muita vida, seja a vida dos santos, como de papas, teólogos, através dos quais Deus continua a nos ensinar. Dessa forma, meus irmãos, como nos apontam os parágrafos 426 até o 429, Cristo é o centro, o coração das nossas vidas, e é também o coração de nosso estudo deste catecismo e de todo o processo catequético da Igreja, desde lá os seus primórdios no seu início. Até os dias de hoje, a Igreja continua a pregar e a testemunhar Jesus Cristo, mas Jesus Salvador, vivo e ressuscitado, Senhor de todas as coisas, Senhor da história, Senhor de nossas vidas. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos, mais o anunciamos, não é? É assim, meus caros, que nós experimentamos e vivemos esta vida com Jesus Cristo. Nós desejamos que você possa ler, estudar esses conteúdos, desses parágrafos que a gente refletiu hoje, porque eles são de muita riqueza. Nós esperamos reencontrá-los todos no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E olha, não se esqueçam de dar aí o seu positivo, se inscrever no canal e compartilhar com a sua rede de contatos, tá ok? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.